Mateus 6:19 até o versículo 21. Depois o versículo 24. Depois o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 24: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te adoramos e glorificamos o teu nome, porque sabemos que não há outro Deus além de ti. Deus, o Senhor, Pai querido, é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós todos os dias das nossas vidas. Então a ti rendemos graça, Pai. Fale conosco mais uma vez, porque nós necessitamos ouvir a tua voz nessa noite. Em teu nome santo, ó Pai, é que eu oro e agradeço. Amém. Bom, irmãos, livro de Mateus, no capítulo 6, é uma continuação do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha que tem se separado aqui, né, nas Bíblias, né? Tem vários trechos que nós conhecemos. Talvez o mais conhecido é a oração do Pai Nosso. Mas aqui Jesus fala sobre jejum. Jesus fala das bem-aventuranças. Fala sobre a casa firmada na rocha. E Jesus também fala sobre o amor ao dinheiro e fala sobre o seu reino. E nesse trecho aqui, Jesus ele faz algumas comparações e às vezes ele leva ao extremo. Eu não li aqui, né, vou passar daqui a pouco lendo. Ele faz umas comparações ao extremo, comparando, olha para os lírios dos campos e olha para a sua vida. Olha para as vestes do rei Salomão. Olha para os lírios do campo. Melhor eu ler, senão eu vou confundir aqui. Fala, isso. Ele fala, olha para os lírios dos campos, né? Eu dou as vestes. Isso. E que nem Salomão, que não tinha vestes tão gloriosas como as dos lírios dos campos. E fala, olha para as aves dos céus. E ele alimentava as aves dos céus. Ele não alimentaria vocês. E Deus faz um comparativo, dizendo que ele veste as aves, as flores, os lírios dos campos, que um dia iria perecer e murcharem. E cobria de beleza. E também alimentava as aves dos céus. E alimentar eu e você. E ele estava falando para uma geração que se apegava ali naquele momento ao dinheiro. Mas não era aquela geração. Toda a humanidade se apega às riquezas em algum momento. Mas o problema não é ter o dinheiro. O problema é o dinheiro nos dominar. A palavra do Senhor lá no livro de Timóteo vai dizer assim, que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. O problema não é ter o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ver que existiam mulheres que tinham dinheiro, que patrocinavam, né, vamos dizer assim, o ministério de Jesus. Elas dispunham ali do dinheiro delas para que Jesus pudesse caminhar ali e dispunha do dinheiro. Você vai ver ali um homem na Bíblia, acho que era Ananias o nome dele. Ananias? Vamos ver. Não.
Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Lembrei da canção. Era Barnabé, né? E Barnabé, ele dispôs do seu valor, do seu dinheiro, e vendeu ali a sua posse, e dispôs o seu dinheiro ali no livro de Atos, no capítulo 2, para que pudesse abençoar os irmãos. E daí você vai ver Ananias agora, junto com a sua esposa, que vendeu a sua posse e tentou enganar o Espírito do Senhor. E você vai ver ali duas situações diferentes. Um que dispôs os seus bens em amor à obra do Senhor, porque ele amava a obra do Senhor. E você vai ver alguém que disse que vendeu a sua posse por um tal valor, só que eles tinham retido parte desse valor, porque tinha amor ao dinheiro. Não tinha problema nenhum em eles retirarem parte do valor e dar a outra metade ao Senhor. Ele só não podia mentir dizendo, olha, era 100, eu estou dando 50 e falar, eu vendi por 50. Eles podiam ter dado 50. Mas o amor era tanto ao dinheiro, que eles mentiram e pereceram. A nossa vida neste mundo tem que ser guiada por Deus. Aqui nesse texto, nós vamos ver ali Jesus falando sobre ansiedade. O problema ali era Jesus tratando da ansiedade, da busca por ser uma pessoa próspera e feliz neste mundo. E uma pessoa feliz neste mundo, ela só vai ser feliz se for sustentada pela presença de Deus. Uma pessoa feliz neste mundo só vai ser feliz se ela for amparada pela presença de Deus. Você vai ver ali Jesus conhecendo um jovem rico que possuía muitas posses, e daí chegando perto de Jesus, e Jesus conversando com ele, ele falou, Jesus, eu quero andar contigo. E Jesus conversa com ele e fala assim, eu conheço todos os mandamentos, o que me falta? Vende tudo e segue-me. E daí, quando tinha que vender tudo e seguir Jesus, ele foi incapaz de fazer tal ato. Eu e você temos que aprender a nos desprender das coisas deste mundo para poder seguir a Jesus. Pedro era pescador, tinha barco, tinha sua pequena posse, mas quando o seu irmão André falou, eu encontrei o Salvador, ele ouviu e falou, quem? Eu encontrei aquele que é o Messias. Daí Jesus foi pregar ali no barco e falou, empurra o barco ali para frente. Ele ouviu o pregador, ele largou a sua rede, largou o seu barco e seguiu aquele que era o Cristo. Você vai ver aquele homem chamado Natanael, que eu ministrei da outra vez, em que Jesus falou, aqui tem um verdadeiro israelita, e daí Jesus passa por ele e o chama, ele larga os seus afazeres e segue a Jesus. Os discípulos de Jesus, eles deixaram todos os seus afazeres para andar com Cristo. E eu e você temos que deixar os nossos afazeres para andar com Cristo. Não, eu não digo de largar o nosso trabalho, não. Eu digo aquilo que nos prende nos nossos momentos. E eu vou dizer um desses momentos. Eu hoje acordei, e por isso que eu estou ministrando essa palavra. Eu hoje acordei, e isso não tem a ver com dinheiro, viu, irmãos? Mas é algo que me roubava Jesus como prioridade na minha vida. Todo dia que eu vou trabalhar, tomo banho? Não, tomo banho à noite, né? Lavo o rosto, né? Eu me preparo para ir trabalhar. Lavo o rosto, troco de roupa, desço, vou para o carro. Ou eu ligava a estação de rádio numa estação evangélica e ouvindo as músicas, ou colocava no YouTube e colocava uma pregação e ouvindo a pregação. Era
esse era o meu trajeto. Ou colocava meu CD de guerra que a Elisa detesta, né? Esse é meu CD de guerra, ele é minhas ondas de oração. E em alguns momentos eu comecei a ser roubado. Eu colocava uma série da Netflix, eu não assisto a série, eu ouço a série. Né? Parecia radionovela, né? O que o pessoal ouvia antes, né? E eu comecei a perceber que eu comecei a ser roubado nas coisas que me faziam bem, nas coisas que tinham companhia de Jesus no meu dia. E eu comecei a ser roubado naquilo que Cristo era presente na minha vida. Então, não estou falando de largar o seu emprego, não é que estou falando deixa tudo, né? Não estou falando de largar o seu emprego, mas de coisas que Cristo poderia participar da sua vida e você ter deixado a rede social dominar a sua vida. De coisas que Cristo poderia fazer parte da sua vida, mas você tem deixado outras atividades que não são essenciais na sua vida tomar parte da sua vida. Não precisa ser o dinheiro, mas tem coisas que estão roubando o lugar de Jesus nas nossas vidas. E daí eu acordei com isso. Foi a primeira coisa, eu despertei porque hoje eu falei para Elisa, eu vou acordar cedo, que hoje eu vou para academia. E Elisa falou, você é louco, você vai cedo para academia? Né? Daí eu falei, não, eu vou para academia porque depois eu vou no médico, então eu já faço os dois cedo. E eu acordei. E daí eu pensei, eu vou para academia. Eu fui para academia. Daí eu falei, eu vou ouvir algo. Daí eu coloquei no YouTube. Eu falei, daí acordei com esse sentimento. Daí eu não vou assistir a série. Daí eu falei, vou colocar uma pregação. Daí o que o cara falou, com aquela sensação, a pregação era sobre a sensação do que me roubava. E às vezes, eu e você podemos passar por isso. E não estamos percebendo. Porque o que nos rouba nessa geração são pequenas coisas que vão se tornando grandes. A ansiedade são as pequenas coisas. Começam pequenas. A ansiedade ela não vem grande, ela vem com coisas pequenas nos tomando, a ponto de não nos deixar ter domínio. Vem com pequenas dúvidas, vem com pequenos sentimentos e vão tomando o lugar de Jesus. Não deixe que nada roube o lugar de Jesus. Não deixe, no meu caso, a série roubava. Mas tem pessoas que uma pequena indiferença no olhar toma o lugar de Jesus. Porque ela passa o dia inteiro pensando, por que me olhou diferente? E ela podia passar o dia inteiro pensando em viver em comunhão com Cristo. Mas ela tira o foco de Jesus. Jesus, ele, aqui nessa passagem, ele fala sobre ansiedade, mas ele fala sobre a busca de um reino. Ele fala sobre a busca do seu reino. Diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23, vai dizer assim. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor
e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declaro o Senhor. O reino de Deus é conhecer Ele. Nós vamos passar uma vida inteira aqui para conhecer Ele, para viver na eternidade com Ele. Se nós não desejarmos conhecer Ele aqui, não vamos poder entrar no reino dos céus. O que Ele vai dizer, diz a palavra do Senhor: maldito, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Se eu e você não entendermos que buscar o reino de Deus é buscar ter intimidade com Ele aqui, quando batermos lá na porta, Ele vai dizer que não nos conhece. Se eu e você negligenciarmos um relacionamento com Ele aqui, vamos perder e muito. A palavra do Senhor vai nos mostrar inúmeras vezes a nação de Israel não conhecendo o Senhor e o Senhor se apresentando a eles. Você vai ver lá no livro de Israel, no livro de Êxodo, no capítulo 19, o Senhor descendo no pé do monte para falar com eles, para falar assim, ó: eu vou fazer de vocês uma nação santa, um povo escolhido, um sacerdócio real, meu, um povo peculiar. E daí a nação de Israel fica ali: olha, eu quero que vocês se santifiquem. E daí o povo de Israel vai lá e se santifica. Daí no capítulo 20, no versículo 18 ou 19, você vai ver dizendo assim, que Deus para Moisés: eu provei o povo para poder conhecê-los. E daí o povo respondeu para Deus: fala você com teu Deus. Eu provei o povo para poder conhecê-los, e o povo não quis conhecer Deus. O povo recusou Deus. Daí você vai ver depois no livro de Números, o povo andando no deserto com Deus, e Deus serviu eles com o maná. E daí o povo vai chegar andando com Deus, e Deus ali servindo deles o maná do céu. Eles vão falar assim para Moisés: nós estamos fartos deste pão vil. Nós estamos fartos desse pão que desce dos céus. Nós queremos comer carne. Nós queremos comer a comida que tinha no Egito. Você vai ver Jesus lá no Novo Testamento, depois que ficou 40 dias de jejum, depois que foi tentado, ele falando a passagem que Deus responde, depois que eles recusaram o maná, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O maná era a própria palavra de Deus servida para eles. A nação de Israel, você vai ver os profetas entregando a palavra de Deus para o povo de Israel, e o povo de Israel recusando a palavra do Senhor. Você vai ver Jesus chegando e anunciando a palavra de Deus, e o povo recusando e negligenciando a palavra de Deus. Os apóstolos saíram pregando no meio do povo que era judeus, e eles os perseguiram. E o que nos faz conhecer o reino de Deus e entrar no reino de Deus vai ser conhecer Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3:20, eu acho, 2:20. É a carta que vai falar da igreja de Éfeso. Vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. E daí a igreja de Éfeso, ele diz assim, ó: aquele que abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei. Era uma igreja que deixou seu amor esfriar, diz a palavra do Senhor. Era uma igreja que já não conhecia o seu Senhor, porque deixou ele do lado de fora. Então hoje
dentro da igreja existe um povo semelhante a um povo que era de Israel. Existe um povo que era semelhante à nação de Israel quando Jesus estava pregando para eles ali. Existe um povo que era semelhante a um povo quando os apóstolos começaram a pregar. Hoje nessa geração existe povo semelhante a esse, porque nós estamos pregando, estamos anunciando Jesus e as pessoas estão recusando conhecer a Deus, mas todos querem ir para o céu. Todos querem ter um encontro com Deus. O que as pessoas dizem: um dia eu vou morar no céu, um dia eu vou conhecer Jesus, um dia eu vou estar com Ele. Mas hoje, se eu não conhecer a Jesus, hoje, se eu não ter comunhão com Ele, eu não vou ter isso. Se eu continuar querendo me apegar às coisas deste mundo, eu não vou ter isso. Se eu continuar desviando o meu foco, tirar o meu olho, o meu olhar de Jesus, eu não vou ter isso. Tem a canção da Damares, olha que é difícil. Eu hoje sou muito eclético para música. Antes eu ficava assim, eu só gosto de tal música. Hoje eu ouço qualquer coisa. Estou fantástico para ouvir música. A Elisa fala: que música é essa que você está ouvindo, né? Damares, ela canta uma música que ele diz assim: meu maior troféu é o livro da vida, saber que meu nome está escrito lá. E quantas pessoas acreditam que o seu nome vai estar escrito no livro da vida, sem jamais ter conhecido Jesus aqui? A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos conhecerá, vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, eu não estou conhecendo a verdade, como que eu não vou conseguir chegar lá? Conhecereis a verdade vos libertará. E daí, quando você simplesmente pergunta, expõe a realidade de como é ter uma vida com Cristo, e ela demonstra a realidade da vida dela, você vê que não tem o conhecimento da verdade para ser livre. O livro de Tiago diz assim, né? Você diz que tem fé. Daí Tiago fala assim: eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. E hoje as pessoas falam: eu tenho muita fé em Deus. Daí quando você vai ver as obras dela, prova totalmente o contrário do que é ter fé em Deus. Prova totalmente ao contrário do que é andar com Jesus. Porque quando você vai ver a jornada dela, tudo que faz é o contrário do que andar com Jesus. Quando você vê a jornada dela, é uma vida que não é íntegra, é uma vida que anda distante dos caminhos do Senhor. Daí você vai ver os comentários que a pessoa tem numa rede social, é negativa. Você vai ver a forma dela num grupo de pessoas, quando chega naquele lugar, de vez de transformar aquele lugar, ela é enredada por aquele lugar, mas acha que está tudo bem. A palavra aqui no livro não, ali no Sermão da Montanha, Jesus está dizendo assim para os discípulos: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Eu e você, quanto mais conhecemos a Jesus, mais vamos dar sabor, mais vamos transformar o lugar aonde estamos. Eu e você, quanto mais nos aproximamos e conhecemos a Jesus, mais vamos transformar o ambiente, trazendo clareza, trazendo luz, trazendo vida. Eu e você, quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais o conhecemos, mais vamos tornar o local onde estamos num lugar aonde a presença do Senhor pode transformar. Porque nós estamos ali, a presença de Deus pode trazer vida. Porque é isso que diz a palavra do Senhor no livro de Ezequiel. É porque Ele está lá por causa das nossas vidas. A obra de Deus pode acontecer, mas só vai acontecer se nós agirmos. Daí aqui o Senhor diz, né?
Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, pois eu, Senhor, ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, pois dessas coisas me agrado, declara o Senhor. E no livro de Filipenses nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo, no capítulo 3, versículos 7 a 10. Diz assim o apóstolo Paulo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas o que para isso considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo, ele diz que para ele considera qualquer coisa neste mundo como perda, para que ele possa alcançar tudo em Cristo Jesus. Nada neste mundo para ele era proveitoso do que conhecer a Jesus. Nós cantamos nessa aqui, né, a música Quero Conhecer Jesus. É tão precioso poder conhecer Jesus. Tantas pessoas poderiam conhecer Jesus mais cedo. O pastor fala, né? Eu queria conhecer Jesus bem antes. Tem pessoas que conhecem bem tarde na sua vida. Nós devemos aproveitar o dia que se chama hoje e ter um relacionamento sincero com Jesus e considerar aquilo como nós tratamos o nosso relacionamento com Jesus. O apóstolo Paulo olhava para as coisas deste mundo e considerava a perda. E ele diz assim, né? Olhe para as coisas lá do alto, busque as coisas lá do alto. Jeremias diz, né? Se nós temos que nos gloriar, temos que nos gloriar em conhecer o Senhor. Livro de Oséias diz, né? Prossiga em conhecer o Senhor. Quantas coisas, três passagens aqui sobre conhecer o Senhor. E ainda vão ter pessoas dizendo, gastando tempo com outras coisas. Eu sei de uma coisa: eu quero chegar lá nos céus e ser conhecido de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer isso, ó, o Senhor conhece os que são seus. E só vai ser conhecido aqueles que o conhecem. E só vai ser reconhecido aqueles que o conhecem. Então que você possa ser um verdadeiro adorador que o conhece. Como é que nós provamos que conhecemos ao Senhor? Eu fechei a Bíblia aqui, esqueci desse versículo. Livro de Mateus diz assim: capítulo 7. Diz assim, ó: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra
E deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras... Não, vou parar aqui. Você conhece quem ouve a voz de Jesus e quem é aquele que conhece Jesus, porque ele ouve as palavras do Senhor e pratica. É assim que você conhece aqueles que pertencem ao reino de Deus, porque Jesus diz assim, ó: eu faço o que eu ouço meu Pai falar, eu faço o que vejo meu Pai fazer. Hoje a Elisa perguntou: quem canta essa música? Daí eu falei, porque o cantor canta isso: eu faço o que vejo meu Pai fazer. Eu falo o que eu vejo meu Pai, ouço meu Pai dizer. E é o que Jesus disse: eu faço o que eu ouço meu Pai dizer. Que nós possamos conhecer a Jesus dia após dia, porque as coisas deste mundo são transitórias e passageiras. A glória dos lírios dessa terra, ele murcha e cai e logo desaparece. Agora a glória de Deus é eterna. As aves do céu são alimentadas pelo Senhor, mas o Senhor também se importa conosco e nos sustenta para sempre. Entenda que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males, mas aqueles que amam o Senhor nos sustenta de tal forma que nunca seremos desamparados, diz a palavra do Senhor. Ele é que nos dá força e vigor para adquirirmos riqueza. Não é errado ter riquezas neste mundo, não. O errado é ter amor ao dinheiro. Agora, sermos prósperos, claro que vamos ser prósperos, porque o Senhor, Ele sempre irá nos abençoar. Ele é o dono de toda a riqueza e Ele abençoa o seu povo. Ele vai abençoar a sua vida, porque Ele, assim como Ele abençoou Abraão, Ele também pode abençoar a minha e a sua vida. Então, ande como o povo mais feliz dessa terra e abençoado como Deus quer nos abençoar, sim. Mas ande sempre querendo conhecer ao Senhor, porque no fim de tudo, o que nos importa é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluia. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te amamos, ó Pai, e queremos conhecer, ó Pai querido, cada dia mais o Senhor. Pai, que as coisas deste mundo não nos tome o tempo, Pai, que os prazeres deste mundo, ó Pai querido, não nos roube, ó Pai querido, não venha furtar, ó Pai querido, o tempo que tem que ser dedicado a Ti. Pai querido, que, Pai querido, os desejos, as paixões, ó Pai querido, e aquilo que parece ser uma alegria transitória, Pai querido, não, ó Pai querido, nos faça nos apaixonar, ó Pai querido, mas que a Tua presença seja o nosso maior prazer, que a Tua palavra, ó Pai querido, seja a nossa fonte de saciedade, ó Pai querido, que o louvor e a adoração a Ti seja nosso prazer e alegria, que seja entrar na Tua presença com canções, ó Pai querido, de adoração, que seja entrar na Tua presença, ó Pai querido, com o coração quebrantado e contrito, que seja entrar na Tua presença, ó Pai querido, mesmo que com lágrimas, ó Pai, que seja entrar na Tua presença, ó Pai querido, ali, ó Pai querido, mesmo que chorando, ó Pai querido, necessitando, ó Pai querido, de um conforto, ó Pai querido, porque só o Senhor pode nos confortar e consolar nos dias de angústia, no dia, ó Pai querido, de tribulação. O Senhor é que nos socorre, o Senhor, ó Pai querido, que nos consola, o Senhor, ó Pai querido, que nos conforta, por como diz a Tua palavra, o Senhor é uma torre forte, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, que possamos Te conhecer nesses dias, que possamos Te conhecer, ó Pai querido, nos dias, ó Pai querido, mais difíceis, mas também que possamos Te conhecer nos dias que o Senhor, ó Pai querido, nos dias alegres, nos dias, ó Pai querido, nos dias, ó Pai querido, que estamos ali, ó Pai, no alto do monte, seja o dia, ó Pai querido, em que possamos nos lembrar também, ó Pai querido, da Tua presença, Pai querido, porque que nós não possamos nos esquecer, ó Pai querido, quando estivermos em cima dos montes, porque a Tua palavra diz: o Senhor não é somente Deus, ó Pai querido, do alto dos montes, o Senhor também é Deus dos vales. Pai querido, então nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor, ó Pai querido, está conosco em todo o tempo. Então que em cada situação, nós, a Tua igreja, possamos nos relacionar contigo, Pai querido, e viver, Pai querido, o melhor, ó Pai, o melhor que o Senhor tem para proporcionar para a Sua igreja, que é uma vida contigo. Jesus, que a Tua voz, ó Pai querido, possa ecoar em nosso coração,
E que, ó Pai querido, os nossos olhos possam estar em Ti dia após dia. Porque que esse seja o nosso canto, andar contigo e permanecer na Tua presença. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Amém.